paz do Senhor Jesus a todos que está à escuta deste vídeo. Eu venho trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Deus colocou esta mensagem no meu coração hoje pela manhã e eu senti desejo de compartilhar esta mensagem com você que está ouvindo. Se você tiver uma Bíblia em casa, leia juntamente comigo em Provérbios capítulo 7, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Louvado seja Deus. Quando Deus manda nós guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, Ele não manda a gente guardar em outro lugar, é dentro do coração. Porque se nós guardarmos a palavra de Deus dentro do nosso coração, com certeza a gente vai praticar as leis e os ensinamentos de Deus. Nós vamos pôr em prática. E quando ele diz assim, guarda os meus mandamentos e vive, não é simplesmente para me ler a Bíblia, ouvir os mandamentos do Senhor e simplesmente deixar para lá, mas é viver. Viver, o que é viver? É praticar aquilo que a palavra de Deus tem me ensinado, aquilo que eu leio na palavra do Senhor. Porque é bem verdade que tem cristãos que hoje lê a palavra de Deus, conhece os mandamentos do Senhor, mas não vive, não pratica o que está nas Escrituras, não pratica. E isso é em geral, dependente de pessoas religiosas, pessoas, gente, cristão, é em geral. Muitas das vezes irmãs de círculo de oração, pastores, presbíteros e assim por diante não estão vivendo o que diz e o que ensina a palavra do Senhor. Infelizmente, pregam, ensinam, mas não vivem. E de que me adianta eu ler, eu pregar, eu ensinar e não viver? Porque para mim praticar as leis do Senhor, eu tenho que guardar ela no meu coração. O que é guardar? É viver com ela. É praticar aquilo que diz a palavra do Senhor. Mas é bem verdade que hoje em dia é muito fácil no meio da igreja, do povo de Deus, acontecer práticas que não condiz com a palavra do Senhor. Hoje tem pessoas que muitas das vezes andam na mentira, muitas das vezes não tem palavra quando diz, dá a sua palavra para o irmão que vai fazer e não faz. Muitas das vezes inventa, conversa, história com o nome do irmão, anda em prática de adultério e assim outras coisas a mais, né? São muitas coisas que se eu for colocar aqui, nós vamos tomar bastante tempo. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, quando ela ensina para você guardar a palavra no coração e praticar, é para você viver a palavra. Por exemplo, o amor. Muitos pregam o amor, mas não vivem o amor. E o que é o amor? O amor ao próximo. É diferente de eu falar que tenho amor e não praticar o amor. De que vai me adiantar? Pois a palavra do Senhor diz que se não tiver amor, você pode falar em línguas estranhas, você pode profetizar, você pode fazer milagres, mas nada disso vai
valer se não tiver o amor. As leis do Senhor, ou seja, os mandamentos do Senhor se resumem em um só, é o amor. Se você não tiver amor ao próximo, você pode orar, você pode jejuar, você pode se consagrar, mas não vai adiantar, não vai valer de nada se você não tiver amor ao seu próximo. Porque o Senhor diz na sua palavra, amar ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Honrar o teu pai e a tua mãe. E assim por diante. Mas muitos, infelizmente, lê, mas não vive. Muitas das vezes o irmão passar por necessidade, por precisão, tem e não tem coragem de estender a mão para o irmão, para ajudar o irmão. E tem até uns que ainda diz assim, esse aí vive murmurando, está passando por isso porque alguma coisa fez. Não é assim que Deus quer que você seja, nem que eu seja. Deus quer que você ajude, tá? Deus quer que você estenda a mão, mas tem muitos que ao invés de estender a mão faz é matar, faz é destruir cada vez mais a pessoa. Meu querido, se conserte, porque para o céu você não vai dessa forma, com certeza. Porque a palavra do meu Deus não me ensina desta forma. Tenha amor pelo seu próximo, ajude o seu próximo. Se ele está passando por um problema, por uma dificuldade, vá lá saber o que ele está passando. Hoje em dia tem pessoas dentro da igreja, irmãos, irmãs, pastores, eu falo em geral, que não visita, não procura saber, ainda diz assim, não vou não. Ele sabe o caminho da igreja. Meu querido, fique sabendo você que muitas das vezes tem um irmão morrendo, se acabando em meio a uma dificuldade, um problema, e você fica criticando porque ele não vai. Por que você não vai saber como é que o irmão está passando, o que ele está passando, por que ele não foi na igreja, o que está acontecendo que você não viu mais ele? Vá lá saber. Porque muitas das vezes é uma enfermidade, muitas das vezes é uma situação muito difícil, a qual aquele irmão no momento está se sentindo indefeso, se sentindo fraco e precisa de uma palavra amiga, uma palavra de Deus que vá lá confortar ele. Ao invés de criticar, vá lá saber. Mas não, tem muitos que matam com a língua. A palavra de Deus diz que a língua é um fogo que arde no inferno. E ela tem poder de trazer bênçãos e maldição para a tua vida. A língua é a pior coisa que existe, é um membro que tem no ser humano terrivelmente, que acaba e destrói com a vida tanto dele quanto a do próximo. Por isto, procure fazer aquilo que diz as Escrituras de Deus. Faça, viva, porque é assim que Deus quer que nós sejamos. Mas tem muitos preocupados com si mesmo. Mas a palavra de Deus, ela é tão verdadeira, mas tão verdadeira, que tem muitos que se preocupam só com si próprio, com si mesmo. Mas aqui, em Timóteo, tudo isso, a palavra de Deus ensina que no final dos tempos vai haver esses tipos de pessoas. Olha só. Extrema corrupção, aqui no versículo em Timóteo, capítulo 3, diz assim: extrema corrupção nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores,
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Assim diz a palavra do Senhor. Desses nós devemos se afastar. Não é pecado. Se afastar dessas pessoas que dessa forma procede. Mas Deus quer que você seja diferente. Deus não te quer assim. Deus não te chamou para isso. Seja um crente de verdade, um servo de verdade. Guarde os mandamentos, os ensinamentos do Senhor no teu coração e pratica, vive. Porque é assim que Deus quer e é assim que Deus se agrada. Mas tem muitos que, em meio a essa situação, sabendo que nós estamos vivendo tempos trabalhosos e tempos difíceis, continua na imundície do pecado, não abandona, não deixa, não se arrepende. Pois, meu querido, eu tenho uma palavra para te dizer, infelizmente você vai para o inferno se você continuar desta forma. Não tem outro caminho. Ou você se arrependa e se conserta, ou você vai para o inferno. Se você morrer daqui a 2 horas, ou daqui a meia hora, ou durante o dia, você vai para o inferno. Segue-se ao juízo, você sabe disso. E você não é mais inocente porque você conhece. Esta palavra é para quem conhece a palavra de Deus. Para quem conhece e não vive a palavra de Deus. Tá? Esta é a palavra de Deus para o teu coração nesta tarde. Amém.